Cidadania, Educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura. debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, vamos falar um pouco de negritude, de religiões de matriz africana em Santa Catarina, a partir de um olhar que vivenciou muitas histórias e, portanto, tem muito a contar. Vamos conversar com a sacerdotisa de Umbanda, Luísa Moreira, e também com Otávio Reis. Eles são da Umbanda. Mas a vovó Luísa, uma centenária que é símbolo histórico da cultura de religiões de matriz africana aqui no estado. Pelo registro de nascimento, vovó Luísa vai fazer 100 anos de idade. Mas esta idade pode não ser a biológica. Ela teria nascido de fato lá por 1905, portanto estaria com aproximadamente 110 anos de idade. E isso significa que estamos diante de uma mulher que atravessou vários momentos históricos da humanidade, como por exemplo, 2 grandes guerras mundiais. Seus pais viveram o período da escravidão, foram escravos e quando vovó Luísa nasceu, a abolição tinha acontecido há pouco tempo, ou melhor, aproximadamente ali 17 anos. Por ser uma das mais longevas negras de Santa Catarina, é também uma das mais antigas mães de santo do estado. Ela está à frente do terreiro Vovó de Caxambi, em Balneário de Camboriú, desde 1955. Mas enfim, vamos começar a nossa conversa sobre a infância de vovó Luísa, que obviamente a gente vai ter muitas histórias para contar aqui no nosso Cidadania em Debate. Vovó Luísa, boa noite, obrigado por estar aqui. Prazer é todo meu, tenho honra de estar aqui. Para falar, não tenho muitas palavras, mas minhas palavras são poucas e são garantidas ao nosso Pai Oxalá. Vovó Luísa, a senhora nasceu onde? Eu nasci em Ilhota, Boa Vista de Ilhota. Naquela época, Ilhota pertencia a Itajaí. Sim. Hoje em dia pertence a Gaspar. Sim. E a senhora, quando nasceu, a senhora lembra mais ou menos da sua infância, da localidade ali, como era? Porque os seus pais, eles vinham do fim da escravidão há pouco, né? Sim. Como era a sua infância, a senhora A lembra? minha infância foi boa e foi ruim. Porque não tinha muita liberdade, né, para brincar, para estudar. A alimentação era escassa. A comida era pouca, entendeu? E nós éramos 5 irmãos. Um era adotivo também, que meu pai pegou, né? Nós depois somos em 4, irmão legítimo. E mais um que meu pai criou. Então, a minha infância foi boa, foi ruim. E tinha que levar a vida assim. E o seu avô que era escravo? Meu avô era escravo. Meu avô veio da África. A cidade era Caxambi, era o nome assim. Meu avô veio da África. E a minha avó era filha de Camboriú, lá de Camboriú, onde eu moro. E ela era búlgara mesmo, a minha avó. Meu avô casou, aí meu avô teve 10 filhos, Gabriel, Rosa, Maria, Guilhermina, Ondina, Gabriel, a Jorge e a Natácia. Nossa. Então eles nasceram mortos. E a senhora lembra do seu avô? Eu lembro. Como ele era? Meu avô era um negro bem alto, beiçudo, bem beiçudo, os olhos arregalados, que todo mundo tinha medo dele. Ele era bravo? Era bravo. Quando ele andava, ele dava aquelas passadas. Ele não perdia para ninguém, entendeu? Sempre com um facão, um baita de uma espada, que era um facão na cintura, com aquela bainha. Quantas vezes que eu apanhei com aquela bainha do facão, porque o pessoal ia chegar lá na minha casa, na casa do meu vovô, para me colocar a mão em cima das feridas, dos lombinhos, das dores, eu não queria. Eu queria brincar debaixo do cafezal. Aí eu ia brincar debaixo do cafezal com tinha milho, roça de milho, né? A vovô tinha roça de milho. Então a gente pegava, descascava o milho,
e brincava com as bonequinhas nossas, porque não existia boneca. Então as bonequinhas nossas eram sabugo de milho. Depois a minha avó começou a fazer boneca de pano para nós brincar. E as pessoas iam lhe procurar lá para a senhora curá-los? Para me curar. É? Mas Aí eu colocava a mão em cima, eu não sabia rezar, eu fazia minhas mirongas. Agora, o que é que eu dizia, o que é que eu não dizia, eu não sei. Fazia minhas mirongas, até que depois que eu aprendi a reza, que Deus mesmo me ensinou. Aí eu rezava Pai Nosso, Ave Maria. Aí eu cantava assim, a nós descei divina luz, a nós descei divina luz, a nossas almas acender o amor de Jesus. E colocava minha mão em cima. Aí as pessoas ficavam boas. E a senhora... Aí faziam fila, mas eu não queria, eu tinha nojo. É? No caso, a senhora ficou um bom tempo sem Sem comer comer carne. carne. Por que a senhora ficou bom tempo sem Com comer carne? nojo. É? Porque eu pensei que as carnes que vinham que eram das pessoas. Porque antigamente eles comiam carne humana. É? E a senhora era muito jovem quando fazia isso? Sim. Quando as pessoas iam lá na casa do seu avô? Como é que era o nome do seu avô mesmo? Damásio Antônio do Nascimento. E o nome do seu pai? O nome do meu pai é José Raulino do Nascimento. E a sua mãe? Catarina Luísa do Nascimento. E o seu pai morreu com que idade? Meu pai, quando ele morreu, ou 70 ou 80 anos, uma coisa assim. E a sua mãe? A minha mãe, ela morreu com 54. Bom, a senhora chega aos 100 anos de idade, mas não é 100 anos, é 100 anos no registro, né? Isso não resiste. Porque a sua idade mesmo seria de quanto? Se fosse assim, a idade mesmo, se é como está com a minha amiga, ela está com 110 anos agora. Ela fez agora em dia 8 de novembro. Ela fez 110 anos. Agora, agora eu não sei se eu nasci de manhã e ela nasceu à tarde. Nós nascemos no mesmo dia. E a sua amiga está viva? Aquela uma tá, e ela está lúcida ainda. É? E mora onde a sua amiga? Boa Vista. Como é que é o nome dela? João Vita. E ela tem 110 anos. E a senhora nasceu junto com ela? Sim. Portanto, a senhora tem 110 anos. É isso aí. A senhora nasceu em abril, né? Em abril. Dia 4 de abril. Olha só, nós estamos falando com a vovó Luísa e é só para explicar, ela no registro de nascimento dela, ela teria hoje 99 anos para fazer 100 anos em abril. Mas ela teria nascido de fato em 1905, portanto, daria aí, ela vai fazer 110 anos agora em abril. Mas por que de alterar a idade, né? E um dos motivos para alterar a idade é uma questão de trabalho. Ela teve que baixar a idade dela, quase 10 anos a menos, para ela conseguir trabalhar numa escola. Como é que foi essa história, vovó Luísa? Eu comecei assim, eu trabalhava com as freiras para capinar o quintal, plantar verdura para ela, ajudar a lavar roupa do colégio das meninas internas. E aí a diretora me via todos os dias. Ela via que eu andava sempre limpinha, cheirosinha. Aí ela me levou para o grupo, para varrer, capinar, fazer tudo, limpar banheiro. Aí eu fui com a diretora, aí eu saí das freiras, eu fui com a diretora do grupo. Aí eu trabalhei com ela lá uns 5 anos para ganhar R$5. Mas naquela época, R$5 era muito dinheiro. Aí eu dava para o meu pai, para ele comprar qualquer coisa. Aí o meu pai comprou um pedacinho de terra. Isso eu sei que ele comprou. O que honrava a eles era o dinheiro e a palavra dele. Não tinha testemunha, não tinha cartão, não tinha nada. A palavra e o bigode deles que valia tudo naquela época. Do meu pai. Aí eu fiquei, depois a diretora agarrou, eu ganhei o salário. Aí ela lhe efetivou na escola? Sim. E aí para fazer isso ela teve que baixar a sua idade? A minha idade. A senhora lembra mais ou menos que idade a senhora tinha naquela época? Eu não sei, só na minha papelada que eu tenho lá em casa. Mas a senhora já tinha o quê? Mais de 30 anos? Já. Eu tinha uns 40 anos. Uns 40 anos a senhora tinha? E aí teve que baixar para 30. Para 30. Eu não podia entrar. Olha só, a vovó Luísa, ela tem essa idade agora que ela explica por que motivo
precisou alterar lá a certidão de nascimento dela, e ela é uma mulher extremamente forte. Para chegar aqui na universidade, para dar entrevista, a universidade aqui é meio que um labirinto. Ela acabou tendo que subir aqui uma rampa que tem aqui na universidade, para quem não conhece a FURB, não conhece o campo da FURB, e o Otávio veio com ela. E o Otávio disse que ela subiu tranquilamente, ou seja, para uma senhora de 100 anos, ela subiu uma rampa generosa que tem aqui, e ela só deu uma descansadinha para vir aqui conversar. Otávio, boa noite, obrigado também por estar aqui no Cidadania em Debate. O Otávio é um dos filhos, né, de santo da vovó Luísa. Como é o dia a dia da vovó Luísa, hein? A avó é uma pessoa agradável, tem os seus momentos de raiva, como ela diz, né, às vezes para nós, mas ela cativa todo mundo que vai no terreiro. E quando chega lá no terreiro, ela é uma palavra amiga, um conselho. Se a pessoa chega no terreiro, chega com um problema que se diz grande, mas quando a gente conversa com a pessoa, ameniza, a avó conversa bastante com ela, faz a pessoa voltar. E eu, praticamente com ela, faço brincadeiras com ela, faço ela correr. Quando ela enlouquece, às vezes, eu vou ver ela está trepada numa cadeira. E assim eu tenho que estar cuidando dela. Mas... E ela caminha, porque ela subiu aqui, né, na rampa. E justamente, aqui, né? Aí teve, nessa eleição passada, que passou agora, a zona eleitoral dela se fica em Balneário. E nós moramos em Camboriú. Ela disse, não, nós vamos a pé daqui de casa até lá em Balneário. A gente foi, voltou, ela foi rindo, foi brincando na estrada, foi fazendo graça com os outros. Pessoas que conhecem ela dos tempos passados, né, dos anos anteriores, paravam, conversavam com ela, mas é uma pessoa bem cativante e bem respeitada no mundo religioso como na vida pessoal. Bom, nós estamos falando com a vovó Luísa. A gente trouxe a vovó Luísa aqui no Cidadania em Debate, até porque nós estamos na Semana da Consciência Negra e o mês da Consciência Negra. E ela é um exemplo de mulher que atravessou ao longo dos anos as dificuldades que os negros atravessam, enfrentando todos os problemas, principalmente por ser uma mulher e por estar defendendo uma religião de matriz africana que é Umbanda. Aliás, a Umbanda que tem muito dessa mistura do catolicismo, das religiões de matriz africana, e tem essa mistura das manifestações indígenas também. E ela é um exemplo disso. Então a gente traz a vovó Luísa no nosso programa e, obviamente, com muito respeito, né? E aqui é um momento para nós máximo receber essa visita. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais de como a vovó Luísa começa na Umbanda e de como ela chega hoje, né, com essa vitalidade para atender as pessoas que procuram em sua casa. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos.